Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. A partir de agora, nós estamos estudando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e você está tirando esse período junto comigo para estudar a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia. Se você tem a revista de Escola Bíblica Dominical, pegue também. Deixe tudo aí do seu lado. Pegue uma caneta, um lápis, papel para anotação. Isso é tudo importante para o estudante. Nós estamos estudando um tema hoje maravilhoso, baseado em Filipenses, capítulo 4, chegamos ao último capítulo, e hoje nós vamos estudar do 1 ao 9. Eu vou ler para que nós, assim, já comecemos a usar a nossa revista, tá? Vou ler na Bíblia, Filipenses, capítulo 4, 1 a 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam um mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tema da nossa lição de hoje: o segredo da estabilidade espiritual. Estabilidade aqui é a capacidade de ficar no mesmo lugar, de não retroceder. É firmeza, é solidez, é imobilidade. Não confunda isso, por favor, não confunda isso com a capacidade que todos nós temos de crescer na presença do Senhor, de mudar e de ser aperfeiçoados. Capacidade de adaptação, não é isso. Ele está falando de firmeza, de estabilidade espiritual. E estabilidade espiritual está baseado na Bíblia e em Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que eu li esse texto de Filipenses, para que já fique bem dentro do nosso coração tudo isso. Primeiro parágrafo diz assim: o grande desafio da vida cristã é permanecer firme na fé, em meio a lutas espirituais. Vivemos em um mundo instável e somos instáveis, por natureza. É por isso que a Bíblia está cheia de mensagens de incentivo e encorajamento espiritual, no intuito de motivar os crentes à firmeza e à estabilidade espiritual. 1 Coríntios 15, 58, né? Firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode dar uma lida lá e conferir esse texto. Firmes e constantes. Então, se eu tenho que ficar firme e constante, é porque existem lutas e batalhas que vão me forçar a fazer esse investimento. Estabilidade espiritual é algo que tem um preço a ser pago. É algo que requer tratamento espiritual, vida dedicada. É bem interessante esse primeiro tópico, e a base da nossa lição ela vai caminhar em cima de o que devemos fazer para permanecermos firmes na fé. É preciso não se mover facilmente. Por que isso, irmãos? Por que ele vai usar como base o que nós devemos fazer para permanecermos firmes na fé? Porque muita gente está sendo enganada, está sendo levada de um lado por outro, por ventos de doutrina,
porque não tem firmeza na palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui, nesse brevíssimo momento, que é estudar a palavra de Deus um pouquinho. Quantas horas as pessoas dedicam realmente do seu dia a estudar a palavra de Deus? Ah, eu não tenho tempo. Mas e para a internet, para a televisão, para um jogo, para tantas outras coisas, não é verdade? O tempo realmente já não é uma desculpa para nós há muito tempo. Primeiro ponto, ele vai falar sobre essa questão, o que devemos fazer para permanecermos firmes na fé. Lute para preservar a união da igreja. E aí ele vai falar de um caso pessoal. Parece estranho, né? Porque ele vai falar de Evódia e de Síntique, duas mulheres, irmãs desta igreja em Filipos. E o problema pessoal delas, ele está usando isso como base para falar da união da igreja, preservar a união da igreja. Porque quando eu afeto a minha união com o meu irmão, eu afeto a união da igreja. Vamos entender isso melhor? Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Filipenses 4:2, ele sintetizou isso. Paulo roga às irmãs Evódia, seu nome significa boa viagem, e Síntique, que significa a afortunada. As duas nasceram bem, né? Os pais, né, deram esses nomes porque foram nascimentos com certeza bem-sucedidos. Para que juntas se esforcem para preservar a unidade da igreja. Parem de brigar, de fazer intrigas e de promoverem confusões. O pedido de Paulo é claro, pensem concordemente no Senhor, pensem a mesma coisa, com harmonia, para o bem da igreja. Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1, verso 10. 1 Coríntios, aqui você vai ver 1, verso 11. Tá? E fui informado que há contendas entre vós. Em 1, verso 11, Paulo vai falar sobre isso à igreja em Corinto. Eu fui informado que tem problemas aí entre vocês. Mas no 1, verso 10, ele fala, rogo-vos, irmãos, que apresenteis, tem que ter a mesma união, unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Aqui Paulo também já estava informado que tinha uma briguinha entre essas duas irmãs. Essa é que é a situação. Brigas entre pessoas, entre cristãos, são trágicas, são malignas, são ruins. Porque quando um cristão briga com o outro, daqui a pouco as famílias não estão se falando. Aí os filhos não se falam. Daqui a pouco um grupo que é mais amigo de uma família do que o outro também não está falando com a outra. E daqui a pouco dentro da igreja você tem gente sentando numa bancada e outro sentando na outra. Mas simplesmente porque não se falam direito dentro do mesmo culto, dentro da mesma igreja. Misericórdia. E daqui a pouco se bobear, isso vai dar uma saída da igreja. E olha como é que isso é trágico, porque muitas vezes as pessoas saem e vão para outro lugar sem ser tratadas e chegam lá doentes. Então isso tem que ser tratado lá no começo. Isso é igual câncer. Quando é descoberto lá no começo, maravilha, glória a Deus. Porque aí pode se tratar e tem cura. A medicina vai falar isso realmente. Agora, depois que já se criou metástase, ou seja, já se espalhou para outros lugares, já é muito mais complicado. Pode acontecer um milagre de Deus, mas de maneira natural, no caso do câncer, é realmente algo extremamente danoso. Então é exatamente assim. Cuidado com essas desavenças. Por exemplo, eu fiz uma brincadeira aqui, né? Você imagina só, eu fiz essa brincadeira, isso é só para a gente pensar um pouco. Imagina se Síntique diz assim, mas por que o nome de Evódia veio primeiro do que o meu? Por que Paulo colocou o nome de Evódia primeiro? Evódia é mais importante do que eu? Já imaginou Síntique argumentando isso com Clemente, com esse outro irmão que Paulo cita ali? Já imaginou se Evódia diz o seguinte, por que o meu nome veio primeiro? O que vinham de Síntique? Quem começou essa confusão toda foi ela, não fui eu. Quem brincou dentro da igreja não foi eu, foi o filho dela. Olha, o diácono estava errado, porque ele chamou a minha atenção, foi ela que começou, foi Síntique. Já imaginou se cada uma começasse a procurar e esquecesse essa recomendação apostólica vinda do Espírito Santo de Deus para que elas se consertassem? Que inferno que seria? Isso seria um inferno dentro daquela igreja, irmãos. Seria algo terrível. E quando essas coisas começam a acontecer, muitas vezes as pessoas acabam saindo, porque é o Senhor mesmo que às vezes está tirando, para que não prejudique mais ainda o rebanho de Deus. Nós somos ovelhas. Nós temos que ser obedientes ao sumo pastor, ao pastor que Deus tem colocado na igreja.
Nós temos que ter essa obediência. É verdade isso. E, irmãos amados, era para se consertar. Então, essas irmãs aqui, eu creio que elas se consertaram, tá? Mas para se consertar, tem que deixar de lado, muitas vezes, as minhas razões. E isso é muito interessante. Tudo é para Ele. Tudo é para Deus. Quem tem razão é Deus. Não somos nós. Como você tem contribuído para a unidade da tua igreja? Aí você fala, eu estou contribuindo bem. Como você está contribuindo para a unidade com o teu próximo? Você tem inimigos na igreja? Você tem pessoas que você não fala? Isso é algo complicadíssimo. Tem pessoas que você não consegue olhar no olho. Irmãos, isso tem que ser acertado com o passar do tempo. Deus conserta isso. É preciso que essas desavenças acabem. Vocês entenderam como começa? Pequeno pavio, né? É um palito de fósforo só. Ponto 2, obedeça ao mandamento da alegria. Ele vai falar aqui, baseado no Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele vai falar que primeiro é um mandamento. Se alegrar no Senhor é um mandamento, não é uma opção. Nós devemos estar alegres em Cristo. Essa alegria é muito mais, atenção para isso, do que um sorrisinho no rosto. É muito mais do que isso. É um sorriso interno, por assim dizer. É uma alegria que é indizível. Só quem experimenta sabe o que é isso. Alegria no Senhor, alegria verdadeira. Outra coisa que ele coloca aqui, a alegria, a fonte dessa alegria é o Senhor. Vem de Deus para nós, é um dos frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, lembra? Longanimidade. Amor, gozo. Gozo ali quer dizer, na verdade, alegria, satisfação. É maravilhoso isso. E pode ser contraditório, mas não é contraditório não, sabe por quê? Porque Jesus ensinou isso fartamente. Você lembra lá do Sermão do Monte? No Sermão do Monte é interessante, né? Do 5, do 1 ao 6, só aqui, né? Ele fala bem-aventurados, quer dizer, muito felizes. Ali, só para lembrar, né, é Makarios, do grego, né? É uma coisa indizível, uma alegria indizível. Bem-aventurados, ele fala bem felizes, muito felizes. Aí ele fala os que choram, os pobres, os que têm fome e sede de justiça, quando forem perseguidos, muito felizes. Olha, como isso? Será que Jesus está pedindo algo impossível para nós? Não, é um mandamento, irmãos. Alegrai-vos, bem-aventurados. Irmãos, é um mandamento para nós, cultive isso. E o terceiro ponto, ele fala em todo tempo. É uma alegria que deve ser cultivada em todo tempo, em todo momento, incessantemente. Seja insistente. Seja um chato da alegria, seja uma pessoa chata da alegria. Está tudo difícil, está tudo ruim, mas você está sorrindo, você está alegre, você ainda tem fruto para dar, você tem alegria para distribuir para as pessoas, você não está reclamando da situação, sabe? Você está esperando no Senhor, você está recorrendo, você está usando a tua capacidade de inteligência para resolver os problemas. Glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. Terceiro ponto que ele vai falar é o seguinte, seja uma pessoa moderada. Aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo disso. Porque nós estamos falando, como que a gente consegue essa estabilidade espiritual? Moderação. Tem gente que vai aos extremos, de um lado ou para o outro. Ou ama muito, ama entre aspas, ou então briga muito, entre aspas, aí também. Tá? Tem gente que é assim, que tem uma aversão à moderação, não consegue ser moderado, ou é 8 ou 80, e isso é um grande erro, tá? Ele coloca aqui nessa primeira explanação, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí ele fala um pouco sobre essa palavra grega, que engloba vários significados, ele coloca entre eles paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. Então isso aqui é multidisciplinar. Nós podemos dizer que a moderação é um fator multidisciplinar, não é apenas uma disciplina que a forma. É isso que o autor quer dizer, ela é multidisciplinar. Vocês querem ver só uma coisa? A gente fala assim, eu falo tudo, eu falo na cara mesmo, eu falo na hora mesmo, comigo não tem esse negócio de deixar para depois. Eu quero dizer uma coisa para pessoas que pensam assim, tá? Esse tipo de sinceridade não é uma virtude, isso é um defeito, isso é uma falta de controle,
é uma falta de moderação, é uma falta de domínio próprio. Porque, por muitas vezes, eu já ouvi pessoas que falam assim, eu falo mesmo, porque se eu não falar, eu passo até mal. Aí tem o seguinte, ela não passa mal, porque ela explode e fala. Mas as pessoas que ouviram aquilo depois ficam, às vezes, dias, dependendo da fisiologia emocional dessa pessoa, ela vai ficar dias, semanas e, quem sabe, até anos, mastigando aquilo que foi cuspido para fora sem nenhum tipo de filtro. O filtro, ele é algo importante, porque o filtro, ele tira as impurezas. E quando eu falo aqui ter um filtro, a pessoa moderada é a pessoa que tem filtros em sua vida, que não fala tudo que vem à cabeça, que tem moderação. Imagina pessoas, muitas vezes, que estão envolvidas em conflitos, e tem conflito dentro da igreja? Tem. Em toda a igreja tem isso, irmãos. Eu converso com pastores de outras denominações e muitas vezes aparecem assuntos que vão falar justamente sobre isso. Problemas entre os próprios irmãos. E aí as pessoas que têm um filtro mais refinado passam melhor por isso. Por quê? Porque são mais moderadas. Esperam, analisam, pensam, oram, leem a Bíblia, aprendem da palavra. O exemplo está em Cristo. Cristo não nos perdoou, não foi moderado em todas as coisas que fez. Nós também temos que ter isso, tá? Isso é maravilhoso. O quarto ponto diz o seguinte, lembre-se que o Senhor está perto. E aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, ele está perto de voltar, isso é um ponto que ele coloca, e o outro, o segundo ponto, que ele coloca o Senhor, segundo, perto está o Senhor no sentido de localidade ou proximidade. Ele está perto de todos aqueles que o invocam. E isso é o auxílio que nós precisamos para passar por essas lutas. A estabilidade espiritual, ela está muito ligada a essa certeza de que o Senhor está junto comigo. Essa certeza que só pode ser dada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Essa certeza que faz com que eu consiga superar as lágrimas, as angústias, as incompreensões e até mesmo as traições que às vezes acontecem. É aquilo que faz com que eu cresça. Não tem uma frase aí, um dizer muito popular que diz com as pedras que me lançam eu vou construindo um castelo? É exato, falar é bonito, né? E é fazer isso na prática. Ou seja, que lançou uma pedra, eu lanço 2. Tem gente que está assim, desse jeito. Como assim? Você tem certeza que o Senhor está contigo? Então calma. Então acalma o coração. Não se responde violência com violência. Não se responde falta de educação com educação. Isso é algo, irmãos, que não é só para igreja, para você que não é pastor, é para mim que sou pastor, é para todo pastor nessa terra, é para todos nós que somos ovelhas. Somos ovelhas do Senhor? Então isso é para nós. É esse tipo de atitude que o Senhor espera de nós. Só se consegue ficar estabilizado espiritualmente falando quando eu tenho isso. O Senhor está perto, então eu suporto. Ele não está pegando na minha mão, assim como o pai pega na mão de um filho. Então eu estou tranquilo. Eu espero, eu aguardo no Senhor. Aí entra uma coisa. Como que você percebe essa proximidade de Deus? Como que você sabe que Deus está próximo? Você sabe que Deus está próximo quando, mesmo que tudo na sua vida esteja dando errado, emprego, situações sentimentais, projetos, e às vezes até algumas coisas dentro da igreja, você sabe que o Senhor está... Como que você sabe? Você sabe porque você está buscando a Ele, porque você sente esse conforto, porque você tem essa alegria dentro de você, apesar da dificuldade. E você aí tem que parar e entender o que Ele está falando contigo, né? Isso é algo maravilhoso, irmão. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Ele nunca deixará de estar perto de nós. 5. Liberte-se da ansiedade. Muito temos falado sobre isso. A ansiedade, ela é danosa para nós. Ela é algo que não tem nenhum tipo de recurso. Ela não pode, de maneira nenhuma, trazer para nós algum tipo de felicidade. Essa preocupação excessiva com os fatos que ainda nem aconteceram. E isso está baseado no versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. E aí ele segue falando. Mas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ele já está falando, dando uma ordem, mas dando também a receita. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
E a recomendação de Paulo. A ansiedade é uma grande inimiga da estabilidade. Ela é a filha única da incredulidade e da desconfiança. Isso é terrível, porque isso pode até mesmo virar uma doença psicossomática. Pode virar uma doença comportamental. Pode ser que esse comportamento nosso em relação às situações naturais da vida sejam transformados por causa desse transtorno. E, então, se cuida disso também, como nós falamos em outros casos aqui, e vai passar por todos eles bem no começo. Mas para isso eu tenho que ter proximidade com Deus, proximidade com pessoas que são de Deus. Nós temos que ter isso. A ansiedade ela não ajuda em nada. O que o autor diz aqui sobre a oração é algo fantástico, e é o que Paulo vai falar. Ele diz, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, já agradecendo. Isso é maravilhoso, porque a oração é uma arma que nós temos e que nós não podemos negligenciar como cristãos de jeito nenhum. O cristão ele tem a alegria de, mesmo passando por momentos de angústias, venham de que ordem vierem, ele tem a alegria de poder orar, falar com Deus. Porque ele fala com Deus em nome de Jesus e ele sabe que o Senhor está ouvindo, porque ele está fazendo isso em nome de Jesus. Tem um dizer aqui de William Hendriksen, que diz assim: oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas, não pode subir ao céu, nem tampouco pode ter a aceitação de Deus, sempre agradecendo a Deus, mas tornando a Deus conhecida cada súplica do meu ser. Não que Ele não saiba o que eu estou passando, o que eu necessito, e mais do que isso, o que realmente é necessário para mim, não é isso. Mas, irmãos, é que quando eu me expresso, quando eu falo com Deus, eu também tenho um benefício terapêutico. Eu abro o meu coração com Deus, eu falo com Ele e Ele vai responder em nome de Jesus. Finalizando o último tópico aqui no último parágrafo, o resultado da oração é o recebimento da paz de Deus. Essa paz vai habitar em você. Ele derrama paz na nossa mente e no nosso coração, destruindo toda a nossa ansiedade. A paz é comparada com um oficial divino que guarda e protege o nosso mundo interior. É uma proteção maravilhosa. Essa paz derramada, porque a oração, ela também vai me levar a momentos, me permitam falar um pouco sobre isso, que são momentos de intimidade com Deus. Irmão amado, você deve orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os sentidos. Mas, por favor, tenha momentos de intimidade, só você e Deus. Porta do quarto fechada, aqui o quarto figuradamente falando. Tenha momentos sozinho, de tranquilidade. Não ore somente em lugares agitados, tenha um lugar de paz, onde você possa respirar, falar com Deus com toda a intimidade. Tire tempo para isso. Como? Você tem uma arma dessa para lutar contra a instabilidade, né? Que a estabilidade é essa firmeza, instabilidade é essa inconstância. Você tem essa arma maravilhosa que é orar, fazer conhecido de Deus todas as tuas petições. Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe e que você tenha momentos assim, tá? Sexto tópico, são muitos tópicos hoje, né? Ocupe a sua mente com bons pensamentos, e todos eles são maravilhosos, irmãos. Cada tópico deve ser reestudado, porque nós estamos falando sobre o seguinte, a base é essa: o que fazer para permanecer firme na fé? Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Cuide do seu pensamento, da sua mente. Cuide disso. Você deve ocupar. É a sua tarefa. Algo que me chama a atenção aqui. Ocupe. Ele não está falando, peça a Deus para ocupar a tua cabeça. Ocupe. É uma ordem. Você deve ocupar a sua cabeça. Está baseado no 4:8. Vamos ver o que ele diz? Não estejais inquietos. No verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, aí tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. É uma ordem para a pessoa. Nisso pensai. Você que tem que exercitar isso. É você que tem que mudar esses teus hábitos de pensamento. Cuidado, o que você está vendo na internet? O que você assiste de programa de televisão? O que você vê? Quem são os seus amigos? Qual tipo de conversas você tem? Quais são os seus ambientes? Virtuais ou até mesmo físicos? Aonde você está buscando alimento? Você está ocupando a mente com o quê? É a pergunta a ser feita nesse sentido. Se é coisa ruim, você só produz coisa ruim. Só vai produzir perturbação porque você é um salvo. E o salvo não tem contentamento nas coisas da carne. Para permanecermos firmes no Senhor, precisamos cuidar da nossa mente. Finalmente, irmãos, aí ele vai citar esse texto de Filipenses 4:8 que eu já li. Uma mente cheia da paz de Deus, de paz, deve se ocupar de tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável. Ele vai citando tudo que nós também já falamos. Todas as virtudes alistadas fazem parte do dom do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. O conteúdo da nossa mente determinará a nossa atitude e a nossa prática. O pensar santo coopera positivamente para a nossa estabilidade espiritual. Pensar santo. Mente santa. Você quer ver só uma coisa? Essa é a causa de alguns males que vão destruir algumas pessoas. Porque o olhar está no lugar errado. Os objetivos, o ouvido está ouvindo o que não deveria, a boca está falando o que não deveria. A atitude é errada, ocupa a mente. Porque quando eu ocupo a mente, os meus olhos vão odiar olhar para o lugar errado, os meus ouvidos não vão querer ouvir coisas que não deveriam, e a minha boca não vai querer falar coisas que não deveria. Por exemplo, existem alguns males desses que são destruidores e são algo terrível para os tempos de hoje. Exemplo disso, a pornografia. Altamente destruidora. É algo que destrói, que acaba com o olhar santo. Uma pessoa que enche a cabeça de pornografia, que enche os olhos com aquilo que não deveria encher, quando vai olhar para uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja decente, um ombro de fora já vai suscitar nessa pessoa, um ombro de fora, olha o que eu estou falando, já vai suscitar nessa pessoa coisas que não deveriam suscitar, desejos que não deveriam aparecer. Uma palavra um pouco mais gentil de uma outra pessoa para ela vai fazer com que ela já imagine 1 milhão de coisas. E assim vai. São coisas malignas, irmãos, porque o inimigo ele não dorme. Então a nossa mente tem que estar ocupada de verdade com as coisas do Senhor, com as coisas que são de cima, com coisas boas, com boas músicas, com boas práticas, com atitudes saudáveis, com vida. Sabe, nós temos hoje uma vida e estamos passando por um período de pandemia, mas sai de vez em quando, veja o sol, pegue um solzinho, ande um pouco, faça uma caminhada em um horário maravilhoso, onde não tem pouca gente na rua, exercite isso e principalmente ocupe a sua mente com a palavra de Deus, irmãos. A gente falou de pornografia, mas às vezes tem a pornografia, quer ver, a língua grande, pessoas que falam demais da vida dos outros. Isso é um perigo, isso é um troço terrível. De que está cheia essa cabeça? Pessoas que falam palavrão. O que você está ouvindo? Qual é o teu ambiente? Muda esse ambiente, modifica ele. O teu próprio modo de agir, de deixar de falar, vai fazer com que as pessoas ao teu lado mudem também. Né? Brincadeiras excessivamente íntimas, cuidado com isso. Piadas picantes demais, cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. Porque o que está ocupando a nossa mente? Cuidado. Uma hora dessa, você pode ser chamado inesperadamente para fazer uma oração por um vizinho, por alguém que está do seu lado, para alguém dentro do seu trabalho. E aí? Aonde está a sua mente? Qual é o conteúdo dela? Você pode ir lá e orar por essa pessoa, com a mente com o que está agora no conteúdo dessa tua cabeça? É o grande pensamento que a gente fica, né? Último tópico, finalizamos a nossa lição. E, irmãos, aqui eu gostaria de ter 3 horas. Eu sei que vocês não suportariam, mas eu gostaria, tá? Pratique aquilo que você já aprendeu. Oh, glória!
Sabe por que isso que o autor está falando? E aí está no 4:9. A firmeza espiritual fundamenta-se em praticar aquilo que já ouvimos e aprendemos. Filipenses 3,16, né? Andar e sentir segundo, né, essa regra. É uma regra, tá? O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. É o que nós aprendemos. Sabe por que eu acho essa finalização perfeita, maravilhosa? Porque, na verdade, Deus não vai nos cobrar aquilo que nós não aprendemos. Mas tudo aquilo que nós estamos aprendendo, sim, isso será cobrado de nós. Uma postura mais digna, mais amorosa, mais cautelosa. Não seja um crente Gabriela, né, que nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Tenha a coragem de mudar, de crescer, de ser mais gentil com as pessoas, de ser mais educado. Porque quando a gente fala aqui de ser exemplo, que é o que esse último versículo está falando, Paulo está falando dele mesmo, mas isso não é só para pastor não, queridinho. Você está enganado, tá bom? Você está muito enganado se você pensa assim. Isso é para você. Isso é para você. As pessoas podem seguir o que você está fazendo, elas podem ler o que você está lendo, elas podem assistir o que você está assistindo, elas podem ouvir o que você está ouvindo, elas podem falar o que você está falando e ainda assim continuarem saudáveis, continuar com estabilidade espiritual. Então, muito cuidado com isso. Eu recebi um vídeo um dia desse, recebo de vez em quando, que estava assim, o homem colocou, o motivo pelo qual eu saí da igreja. Eu peguei e já deletei. Aí a pessoa me perguntou assim, que me mandou esse vídeo, você já viu esse vídeo? Eu falei, não. Ah, vou mandar de novo então para você. Você não tem? Não, não tem não, descartei. Ah, por que você não viu? Eu falei, não. Ah, por quê? Eu falei, não quero nem saber por que a pessoa está falando que saiu da igreja. Eu tenho tempo para isso? Eu tenho tempo para me preocupar por que eu estou na igreja. Por que eu estou estabilizado, espiritualmente falando. Nós temos que nos preocupar com a vida espiritual que nós temos, irmãos. Porque disso é justamente quando nós estamos saudáveis que a coletividade, chamada igreja coletiva, igreja da qual nós fazemos parte, vai ser saudável. A igreja é santa de acordo com o que eu sou santo. A igreja é santa de acordo com... Não é o ambiente, não são as paredes, não é o púlpito da igreja, ou as cadeiras, ou a bancada, ou o sistema de som, ou quem vai louvar. Uma hora dessa nós vamos fazer um hino só com instrumental, não vai ter ninguém nem cantando. Eu tenho certeza que Deus vai operar. E eu fico pensando, e se a gente tiver um dia um culto sem louvor nenhum? Será que Deus vai operar no nosso meio? Também vai, sim, irmãos, tá? Porque nós estamos dedicando um culto ao Senhor. Eu não estou negligenciando aqui o louvor, não, tá? Último parágrafo eu quero ler para concluir. Concluindo, para termos estabilidade espiritual, precisamos lutar pela união, obedecer ao mandamento da alegria, ser gentis, aceitar que Deus está perto, superar a ansiedade pela oração e pensar e meditar em coisas boas e praticar o que já aprendemos da palavra. São todas ações. São mais de 7 ações que nós devemos ter. Ações quer dizer que nós temos que fazer. Que Deus abençoe a sua vida espiritual e que você tenha estabilidade, que você tenha firmeza espiritual, em nome de Jesus.